Olá, eu sou o professor Wallace, moro na cidade de São José dos Campos. Estou dando início ao primeiro módulo do curso de raciocínio lógico. Nesse primeiro módulo, nós iremos introduzir informações básicas sobre o raciocínio lógico. Por exemplo, proposições. Quando eu tenho uma proposição, quando eu não tenho uma proposição. Nós iremos falar também sobre o princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído, sentenças abertas, conectivos, simbologia. Também iremos falar sobre proposições simples e proposições compostas. E para finalizar, iremos concluir com a construção da tabela verdade. Proposições. O que são proposições? São sentenças declaradas por palavras ou símbolos, podendo ser julgada como verdadeira ou falsa. Ou seja, é tudo aquilo que eu digo ou que eu escrevo que pode atribuir um valor verdadeiro ou um valor falso. Por exemplo, primeira sentença aqui. O número 2 é primo. Isto é uma proposição. No caso, verdadeira, atribui o valor de verdadeiro. O número 2 é par. Também é uma proposição. Uma proposição, no caso, que atribui o valor de verdadeiro. Essa. O número 7 não é primo. É uma proposição falsa, pois o número 7 é primo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele pode atribuir valor verdadeiro ou falso. São sentenças não necessariamente sentenças matemáticas, como a sentença T, que diz o seguinte: preto, vermelho e branco são cores da bandeira do Brasil. É uma sentença falsa, mas é uma sentença que atribui o valor de falso. Para ser proposição, ela tem que atender a dois princípios. Um deles é o princípio da não contradição, que diz uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela vai atribuir valores verdadeiros ou valores falsos, mas nunca ao mesmo tempo. Em situações diferentes ela pode ser verdadeira, em situações diferentes ela pode ser falsa. Por exemplo, como exemplo eu vou dar a sentença: chove. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Hoje, por exemplo, quando estou gravando esse vídeo, não está chovendo. Então seria uma preposição falsa. Mas em outra situação, a sentença chove pode ser uma preposição verdadeira. Mas ela é verdadeira e falsa em situações distintas. Terceiro princípio. Princípio do terceiro excluído. Não existe talvez. Ou seja, uma preposição ela é apenas falsa ou verdadeira. Como eu disse, nunca ao mesmo tempo. E não há meio termo. Como eu disse, a preposição chove. Ou está chovendo ou não está chovendo. Não existe meio termo. Talvez chova. Talvez esteja chovendo. Isso nunca vai existir. Ela vai ser verdadeira em uma certa situação e falsa em certa situação diferente. Mas nunca haverá um terceiro termo. Então, esse terceiro termo, além de verdadeiro ou falso verdadeiro, nunca existirá. Então, a proposição ela tem só esses dois valores, verdadeiro ou valor falso. Sentença aberta. Quando não podemos classificá-las como verdadeira ou falsa. Geralmente, algumas sentenças matemáticas, no caso de uma equação, eu não posso dizer que ela é verdadeira ou falsa, desconhecendo o valor da incógnita. Por exemplo, x menos 7 igual a 8. Bom, se eu contribuir o valor, por exemplo, 7 positivo, daria 0. Então, seria uma sentença falsa. Ah, mas se eu atribuir, por exemplo, aí o 15, Então, dependendo do valor que eu atribuir para x, essa sentença pode ser verdadeira ou falsa, mas eu não conheço o valor que eu estou atribuindo, afirmando que esse x vale. Então, é uma sentença que ela pode ser verdadeira ou falsa, mas eu desconheço para o momento que eu estou interrogando. O segundo exemplo, 9x mais 1 igual a 10. Também desconheço o valor que eu vou multiplicar pelo 9 e somar mais 1 a chegar a 10. Outra sentença, 2t menos 4 maior que 5. Ou t menor que 2, eu desconheço o valor de t. Então, eu não posso afirmar que essa sentença seja verdadeira ou seja falsa. Então, geralmente, as inequações, as equações, o sistema de equação, nós dizemos que são sentenças abertas. Ela está aberta para se tornar uma sentença verdadeira ou falsa. Os conectivos são expressões, no caso, que nós usamos para unir uma proposição a outra proposição. Geralmente, nós temos proposições simples quando ela é formada
por um único argumento, por uma única sentença, verdadeira ou falsa. E composta quando nós unimos duas proposições simples numa única proposição. E toda proposição composta haverá um conectivo, né? Ocorre a presença no conectivo. Ele pode ser o e, como eu disse, chove é uma proposição, pois pode ser verdadeiro ou falso. Vento pode ser uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa. Então, eu posso ter uma proposição composta unindo aí pelo conectivo e. Chove e vento. Outro conectivo é o ou. Faz calor ou faz frio. Existe a negação também, que é o não chove. Tá? Então, toda proposição que ela existir, ela vai ter também uma negação, e eu uso aí o conectivo não. Outro conectivo é o se, então. Por exemplo, faz calor é uma proposição, chove é outra proposição. Se eu unir com o conectivo se, então, ficaria dessa forma. Se faz calor, então chove. Ok? Então, conectivo se, então. Ok? Logo adiante, iremos falar um pouco sobre a tabela verdade e a simbologia desses conectivos. Se e somente se também é um conectivo. Existe a proposição, um número é par, verdadeiro ou falso, né? Dependendo do número aí. Pode até dizer que é uma proposição aberta. Se for divisível por 2, verdadeiro ou falso. Unido pela proposição se e somente se. O número é par se e somente se for divisível por 2. Simbologias usadas para representar uma sentença, no caso uma proposição simples, nós utilizamos letras do nosso alfabeto. Para uma proposição simples, são letras minúsculas do nosso alfabeto, como Q, R, S, T e assim em diante. A abreviação de uma sentença composta, como eu disse, quando eu tenho duas proposições simples, unidas aí por um conectivo, eu passo a ter uma proposição composta, uma sentença composta. A abreviação dela, para nós podermos identificar, sempre será a letra maiúscula do nosso alfabeto. Segue também a simbologia dos conectivos. O não, geralmente é um tio, usa outras simbologias, mas a mais usada no momento é o tio, como o acento tio do nosso sistema de escrita, né, da nossa escrita. Conectivo e, conforme o cursor do mouse, ok? Conectivo e, conforme a setinha do mouse aqui, demonstra aí na tua tela. Conectivo ou, ok? Invertido em relação ao e, bem parecido. Conectivo se, então, apenas uma seta apontando só para um lado, tá? Para o lado direito. E o se somente se apontando tanto para o lado esquerdo como para o direito. Parece uma setinha aí. Vamos falar um pouquinho sobre a tabela verdade. Aliás, desculpa, proposição simples e composta, só para reforçar. Proposição simples ou proposições simples é chamadas de atômicas. Por exemplo, proposição que 3 é um número ímpar, não tem conectivo. Então, proposição simples. Outro exemplo, 3 é um número primo, também não apresenta conectivo e, ou, não, se, então, se e somente se. Então, eu digo que é uma proposição simples, formada por uma única sentença. Proposição composta, também chamada de molecular, ela possui duas ou mais sentenças. Como segue o exemplo R, 3 é um número ímpar e 3 é um número primo. Olha o conectivo e. Pareceu conectivo, nós temos uma proposição composta ou molecular. Ok? Como nós devemos ler? P, conforme essa sentença que aparece aí na sua tela, que eu estou tentando circular com o meu cursor, com a minha setinha do mouse. P e que. P ou que. CP, então que. P somente P e somente C que. Tabela verdade. Então, se nós tivermos duas sentenças aí, uma que eu estou chamando de P e uma que eu estou chamando de Q, essa sentença P pode ser verdadeira ou falsa. E a sentença Q também pode ser verdadeira ou falsa. Quando nós unimos as duas pelo conectivo E, a tabela verdade seria a seguinte. Se a primeira sentença for verdadeira e a segunda sentença for verdadeira, a primeira sentença e a segunda sentença será verdadeira.
ok? Ou seja, para nós termos uma sentença verdadeira, uma preposição composta verdadeira, a primeira, antes do conectivo e a segunda, após o conectivo e, tem que ser verdadeira, ok? Verdade, verdade, verdade. Primeira verdadeira, segunda falsa, unida pelo conectivo e, falso. Primeira falsa, segunda verdadeira, unida pelo conectivo e, falso. Primeira falsa, segunda falsa, unida pelo conectivo e, também é falso. Então, a única situação para ser verdade é verdade, verdade, ok? Mesmo caso agora com o conectivo ou. Nós só teremos uma sentença falsa se ambas forem falsas. Apenas uma sendo verdade, nós temos uma sentença verdadeira. Então, verdade, verdade, verdade. Verdade ou falso, verdade. Falso ou verdade, verdade. Falso ou falso, falso. Coloquei em negrito, destaca isso, faça a sua anotação pessoal, que isso vai te ajudar a ir mais para frente na resolução de problemas. Outra tabela verdade, se, então. Resumindo, existe uma dica aí que o pessoal fala Vera Fischer falsa. Ou seja, se for verdadeiro e falso, nós teremos uma sentença falsa. É a única situação que nós temos uma sentença falsa. Por exemplo, verdade, se verdade, então verdade, verdade. Se verdade, então falso, falso. Se falso, então verdade, verdade. Se falso, então falso, verdade. Se e somente se é verdade se ambas forem verdadeiras ou se ambas forem falsas. Por exemplo, verdade, se, verdade, se e somente se verdade, verdade, verdade. Se e somente se verdade, falso, falso. Se e somente se falso, falso. Falso, falso, verdade. Ok? Dicas, algumas expressões também utilizadas aí no estudo do raciocínio lógico. Tautologia, quando todas as sentenças da tabela verdade forem verdadeiras. No caso, nós não temos nenhuma por enquanto, mas aí na resolução de problemas, em alguns casos, isso irá aparecer. Ou seja, o resultado aí da tabela verdade seria todos verdadeiros, ok? Contingência, as sentenças verdadeiras e falsas. Então, todas essas tabelas verdades que eu apresentei aqui são contingências, que aparecem verdadeiro, falso. Okay? Mesmo que seja um único verdadeiro ou um único falso, nós temos aí uma contingência. Ok? Contradição, como o próprio nome diz, todas elas são falsas. Ok? Então, eu estou resumindo, estou encerrando o primeiro módulo. Caso você tenha o interesse de ter mais algumas aulas de raciocínio lógico, está muito presente em concurso público, ok? Concurso para auditor fiscal, concurso para escrevente e outros concursos afins, essa disciplina é muito presente. Eu estou aí deixando meu e-mail, wallacejg@gmail.com, meu telefone para contato logo abaixo aí do vídeo. Entre em contato e eu terei maior alegria e satisfação em atendê-lo e poder te ajudar também. Muito obrigado.